10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos novamente a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Meu nome é Ellen, eu tô novamente no Bunker 002, aqui mais uma vez com o meu colega Rafael. Olá, e a gente. primeira regra dele no Apocalipse é tentar convencer o zumbi com argumentos primeiro, para depois atirar. Né, Rafa? Exato, essa é a minha estratégia. Você já contou já agora, Ellen? Como assim? Não, a gente tem as nossas regras e precisa seguir elas, sabe? E estamos aqui também com a Franciele, a nossa colega Franciele. E a primeira regra dela no Apocalipse é nunca se apaixone por um zumbi, porque não vai ser um relacionamento saudável, né, Fran? No mínimo não vai durar, né? Alguém vai morrer logo primeiro. E aí, galera, tudo bem? É uma sábia decisão. Em falar em zumbis, o filme dessa semana, qual que é o filme dessa semana, Fran? O filme que a gente escolheu essa semana foi Zumbilândia, dirigido por Ruben Fletcher. Esse Ruben aí é nosso português falando Ruben Fletcher. Ruben é ótimo, né? Então, gente, uma sinopse rápida e uma introdução ao filme. O filme, obviamente, fala sobre uma população que foi afetada por um vírus zumbi, né? Olhando na sinopse na internet, eu olhei eles falando que foi uma derivação do vírus Vaca Louca. O vírus da Vaca Louca. Eu não sei se vocês viram isso no filme, gente. Eu não vi isso no filme. Ou então, eu tava meio distraída no começo. Enfim. Ele fala? Ele fala? Ele fala em momento. Eu acho que no começo do filme eu tava meio... assim. Mas, enfim. Aí o personagem principal do filme é o Columbus, que é essa pessoa meio antissocial, que vive... que as pessoas chamam de nerd, né? Acho que, enfim, não é muito legal estereotipar. Mas, enfim, é essa pessoa que fica em casa assistindo, jogando videogames da sociedade, e o mundo tá nesse apocalipse zumbi, e ele não sabe, até que chega a garota aí dos sonhos, que é o momento, né? É o lugar. E bate na porta dele desesperada, mas essa garota tá infectada, e ele descobre mais ou menos o que estava acontecendo. E daí começa essa narrativa, onde ele vai falar das regras para sobreviver ao apocalipse zumbi, né? Regras, inclusive, que a gente conversa mais tarde, se elas são boas ou não. Será? Então, será? Durante essa jornada dele, ele conhece um outro cara. Como que é o nome dele? Tallahassee? Tallahassee. E, na verdade, esses não são os nomes de verdade deles. O protagonista não chama Columbus e esse cara não chama Tallahassee. É sobre o lugar onde eles vão, ou então de onde eles vieram. Né? Eles, nessa tentativa de não se apegar emocionalmente aos personagens no meio de um apocalipse. Né? Não se apegar um ao outro no meio de um apocalipse. E daí eles seguem caminho juntos. Esse cara é mais da ação, ele gosta de matar zumbi, aquele estereótipo de o machão louco da história, né? Super clichê. E aí eles seguem indo para um ponto comum dos dois. No meio disso, eles estão parando no mercado, porque esse cara machão tá procurando o doce dele, o bolo dele, a torta dele. Ele quer esse doce. E nesse mercado, inclusive, onde só tem pessoas gordas, nunca vi, né? Porque realmente as pessoas que compram comida são só as pessoas gordas. Eles encontram duas garotas, que aparentemente uma, que é a mais nova, depois que apelidam ela ela se apresenta como a Little Rock, ela tá contaminada foi contaminada por um zumbi, não sei o que, e fica nesse negócio, a gente tem que matar ela, só que a irmã mais velha dela não quer atirar nela, mas depois eles descobrem que foram um golpe, e elas roubam as armas deles e vazam. Enfim, depois disso, as meninas roubam o carro deles, eles acham outro carro em outra cidade, acham armamento em outra cidade, falam, uhul, ainda bem que a gente tá no Texas. Uhul, de novo. Uhul, ainda bem que a gente tá no Texas. E aí eles encontram as meninas de novo porque o carro delas, que era deles, deu um problema.
certo? E daí, de novo, na verdade, eles descobrem que é um golpe, não sei o quê. Aí, no meio disso, o Columbo surta. Gente, a gente já tá enfrentando um apocalipse zumbi, como assim a gente vai ficar um contra o outro? Aí tem uma mini-união, aquela tentando... tem uma mini-união, aí eles decidem ir pra onde as meninas vão, que é pra um parque de diversão, que fala que é o jeito... A irmã dela, a Wichita, né, que é a mais velha, fala que é o jeito de manter um pouco essa parte de criança da irmã dela... que é o que ela queria, então no meio desse caos eles querem achar uma coisa boa, então vão pro parque de diversão, porque claro, o zumbi não é atraído por som, né, então é uma ótima ideia. Enfim, aí eles vão pra esse ponto em comum, eles vão pra esse novo lugar, eles encontram uma casa no meio do caminho pra eles ficarem um tempo. Aí, enfim, acontece um pouco de história lá, as meninas abandonam eles de novo, esse negócio de não podemos confiar em ninguém, a gente só tem uma outra... Aí, obviamente, elas ligam o parque, os zumbis começam tudo pra lá, os caras vão salvar as mocinhas, né? Porque sempre é só os homens que têm poder de luta de... Enfim, os caras vão salvar as mocinhas, deixando a opinião à parte. Vão salvar essas mocinhas, e daí salvam, tem o loucão que faz o herói, como sempre, o nerd que tem também que tomar uma decisão ali pra ele ser o herói da história. Mesmo, na verdade, o nerd virou o herói da história, né? Porque mesmo o outro enfrentando a maioria de zumbis, ele é só um louco. E o principal da história, ele é o herói. E aí... Porque senão o filme tá errado, gente. Tem que ser assim, senão o filme tá errado. Eu sou a pior pessoa pra fazer sinopse, né? Super neutra. Não, esse é o filme. E aí aquela história acaba com um beijo no final, porque era sobre isso o filme, era o foco, o romance dos dois. E aí, Ellie, o que você achou desse filme? O que você tem a dizer? Essa história toda, até o fato dele conseguir a garota no final, tudo que ele consegue fazer, mesmo não tendo muitas habilidades físicas, ele fala no começo do filme que ele passa todos os dias dele na frente de um computador, comendo porcaria ali, e ele é muito introvertido e tal. Ele é aquele famoso filme de fantasia do nerd, né? Exato. Então, tem vários filmes que as habilidades que você adquiriu jogando RPG ou videogame vão ser úteis no apocalipse, vão fazer você sobreviver. É justamente isso, você vai ser escolhido justamente por isso. Tem vários filmes e livros que utilizam esse clichê. Você vai achar a mulher mais linda que vai se apaixonar por você, talvez porque ela não tenha muita opção no apocalipse, né? E, sei lá, em Apocalipse Zumbi sempre tem isso de invadir lojas, né? Em outros filmes, ele é utilizado para fazer algumas críticas, como críticas ao consumismo, mas nesse caso, não. Nesse caso, ele é realmente uma grande fantasia. Eles encontram o Bill Murray, você vai encontrar o Bill Murray, que é um ícone nerd americano, né? Brincar de Ghostbusters com ele. O próprio parque de diversões já simboliza o que o filme é. E o nome Zumbilândia, né? Zumbiland, que ele já é... O mundo todo virou esse parque de diversões zumbi, né? E essa fantasia do apocalipse vem... Esse filme é de 2009, no caso... Ele vem porque nessa época já vários filmes falavam sobre o homem americano de classe média que estava completamente desconfortável com a complexidade do mundo, com esses pequenos problemas e desconfortos da vida moderna, sabe? Que você tem que pagar as suas contas, você tem que... as redes sociais... as relações humanas que ficaram mais complexas, né? Então essa fantasia do apocalipse, ela vem para as pessoas imaginarem um mundo mais simples. Por mais que seja pesado, que seja de sobrevivência, justamente por causa disso. A única preocupação é a sobrevivência e você pode atirar nos seus problemas. Olha só que beleza, né? É melhor do que ficar na fila do banco para pagar seu boleto, certo? É um mundo bem mais pesado, mas ao mesmo tempo é mais leve, exatamente por causa disso, né? A sensação de culpa, essas simples, coisas assim, né? Elas podem ser isentas por causa do tamanho do problema. Eu acho que é como se você tivesse inserido realmente nesse jogo, né? Já que a gente tem um gamer como esse personagem principal, você tá inserido num jogo que você pode matar quem você quiser, fazer o que você quiser. É tipo quando eu jogava GTA e gostava de fazer aquilo. Desculpa, gente. Falar uma coisa dessa, mas é uma coisa que eu não faria, sabe? Na realidade.
ser Não mais, pelo menos. Era pra ser uma coisa catártica que as pessoas meio que tentam trazer pra essa realidade do filme, né, no caso. Sim. Mas enfim, ele não é um filme de crítica, ele não é um filme pesado com a intenção de falar como sobreviver de fato. Ele é um filme pra tirar onda com o fim do mundo e mais sobre essa fantasia. Eu acho que é bem mais sobre a fantasia mesmo do que sobre esse mundo apocalíptico zumbi. Porque tem filmes sobre zumbis que são mais sérios, né? Tipo, como você se comportaria, né? Enfim, depois eu acho que mais no final eu falo, mas o Pentágono tem medidas pra se tomar contra os zumbis. Ou seja, eles consideram uma possibilidade esse fim. Então, tipo, tem filmes que tratam isso um pouco mais sério, um tipo de vírus que evoluiu, enfim. E não é sobre isso que esse filme é. Ele é mais... É mais leve, né? Pra rir. Mais leve, assim, não questões visuais, mas ideias. No próximo episódio, nós vamos invadir o Pentágono pra pegar informações sobre o apocalipse pra vocês, então fiquem de olho. Que medo. E, Rafa, o que você achou das regras dele? Você vai seguir? É isso? É perfeito? Olha, são regras muito idiotas, né? Não sigam esse filme, pelo amor de Deus. Gente, vamos começar com a regra número 1, que, nossa, ela é muito preconceituosa, né? Muito gordofóbica. Gente, como assim ter essa disponibilidade cardíaca? Só vai ser pessoas magras e ainda por cima gamers que vivem o dia inteiro sentados sem fazer exercício algum. O maior dos grupos sedentários. Comendo pizza e tomando aqueles drink deles lá que como que fala? Cheio de açúcar aquele negócio lá. Mountain Dew, né? Energético. Gente, até não faz parece sentido. que ele vai ter algum condicionamento físico, aquele rapaz, né? Pelo amor. Não faz sentido algum. Então, tipo, essas regras a gente já começa falando dos problemas dela, né? Tipo, muito preconceituosas, enfim. Mas ao mesmo tempo elas não fazem sentido. Tem umas muito importantes que são deixadas pro fim, sabe? Tipo, deixar a sua saída, ver sempre a saída de emergência, sabe? É tipo, deixada pra 20ª regra. Então, que mundo é a primeira, esse? né? Como é que você sobreviveu? No mínimo, uma das primeiras. Eu acho... Tipo, eu entendo que muitos filmes tentam dar meio que uma voz, entre aspas, embora esse não seja o objetivo do filme, se bem que o nerd ele já ficou meio clichê, mas tenta pegar umas outras classes, sabe? Um outro grupo de pessoas e transformar essas pessoas no herói, sabe? Dar meio que essa ideia de inclusão. Então vem esse filme com as pessoas que são antissociais, introvertidas, no caso é o gamer, né? As pessoas gamers. Enfim, e eu queria fazer uma comparação, gente, com a quarentena. Porque, tipo, quem são as pessoas que estão mais tranquilas ficando dentro de casa nessa quarentena? Sabe? Todo projeto de fim de mundo... se precisa de uma quarentena, se precisa de um isolamento, sabe? Ainda mais nessa era de internet, de tecnologia. São essas pessoas, não é que saem ganhando, mas que conseguem viver muito mais fácil, né? Não nesse quesito de que sair e matar. Isso pra mim o filme é totalmente não plausível, né? Nada a ver. Mas nessa parte de isolamento, tipo, muitas pessoas são extrovertidas, elas recarregam energia fora de casa, enquanto pessoas introvertidas, elas precisam do próprio espaço, né? Então, tipo, essas pessoas que são introvertidas, eu sou uma delas, está em vantagem na quarentena em questões psicológicas. Tipo, psicologicamente elas não ficam tão derrubadas, né? Elas estão meio acostumadas com isso. Então, uma coisa que eu achei interessante de se refletir no filme é isso, né? Em que ambiente, em que cenário essas pessoas mais introvertidas têm vantagem. E outra coisa que eu achei interessante no filme a gente parar pra refletir é que independente de ser um apocalipse zumbi ou não, em apocalipse, sabe? Em uma situação complicada que pode vir a ser um apocalipse, como que o ser humano reagiria? Então, tipo, a gente vê também no filme esse oportunismo, sabe? Essas meninas que vão lá e roubam as coisas deles porque, tipo, elas usam do que elas têm, inclusive elas são golpistas, né? Elas já viviam de golpe antes, então foi um cenário perfeito pra elas o apocalipse também. Outro grupo que foi beneficiado pelo apocalipse. Né? Então, tipo, que conseguiu sobreviver devido a jogar mal, entre aspas, no sistema anterior. Então, é isso, tipo, agora na nossa quarentena, o que a gente teve? Pessoas que têm mais dinheiro, que nem entram nesse negócio de meritocracia, gente, não existe, sabe? Pessoas que têm, enfim, melhores condições financeiras, indo estocar, sabe? Em estocar papel higiênico, em estocar comida, principalmente no começo da quarentena. Eu acho que hoje talvez as pessoas estejam um pouquinho mais conscientes
mais tranquilizado sobre isso, né? Mas no começo, cara, o oportunismo reinou, assim, sabe? Tipo, pessoas querendo passar na frente pra comprar, pra estocar, pensando só em si, em vez de sacar que, mano, se todo mundo continuar comprando o suficiente, não vai faltar pra ninguém. Né? Porque tem gente que não... Enfim. E aí, no nosso caso, uma coisa que não é coerente é a parte do dinheiro, né? No filme, eu não sei se vocês viram, mas o cara, o macho alfa do filme, esse machão, esse personagem... Isso. Ele até seca o suor, assim, com dinheiro. E isso eu achei muito da hora do filme. Eu acho que talvez uma das melhores críticas que eu vi no filme inteiro, ou única, talvez. Que numa situação dessa, assim, no caso de zumbi, né, o dinheiro não vale nada. Que é totalmente contrário à nossa situação agora, onde as pessoas dependem, né, do dinheiro. E muitas pessoas dependem do auxílio. Inclusive, gente, vocês não precisam do auxílio, estão pedindo auxílio, pelo amor de Deus. Sabe? Tem gente que tá esperando auxílio pra comprar comida. Enfim. Sim. Aí essa já é uma divergência que eu vejo bastante, né? Mas eu achei muito interessante essa crítica do dinheiro. Que, tipo, gente, se o sistema cai, o sistema não vale mais nada. Ou seja, o dinheiro não vale mais nada. Então foi uma das coisas que uma brincadeira que eu achei legal do filme. De tipo, gente, olha, no fim do mundo, nem dinheiro vale mais. Sabe? Tudo que você conheceu essa vida inteira foi... Todas as regras do jogo estão validadas. Porque a gente tem aquele negócio, né, dos ricos, eles não podem comer dinheiro, né? Tá destruindo todos os recursos naturais e vai sobrar o quê pra você comer, meu filho? Se você vai estar explorando tudo dessa maneira. Mas eu acho que antes disso também tem um pouco dessa ilusão nossa. Os pobres morrem primeiro, essa que é a verdade. Então não vai ser, o pessoal tá achando que vai ser o cara que sabe mexer com armas, o cara que é durão que vai sobreviver, aquele que está disposto a matar. Os ricos sobrevivem, essa que é a verdade. Primeiro, antes do colapso do sistema, eles têm toda a vantagem em cima, como tem, a gente tá vendo aí uma crise em que eles estão sobrevivendo e agora eles têm ainda acesso, tá tudo um caos, mas eles têm acesso a hospitais particulares, eles têm acesso a recursos, eles podem comprar comida, não sair de casa, tem pessoas que precisam sair, precisam trabalhar, então eu acho que tem essa questão também da gente, nessas épocas de crise, prestar atenção no nosso sistema. Eu acho que essa é a hora, na verdade, pra gente prestar atenção em quem tá tendo as facilidades. Isso eu acho que não é a intenção do filme, mas, tipo, eu acho que fica até meio que inconsciente na gente, sabe? Quando eles entram naquela mansão, eu esperava que alguém que não estivesse transformado em zumbi tava lá dentro. Porque o cara tem o recurso pra se proteger, sabe? Eles estão numa mansão, então, tipo, tanto que o cara, ele não era um zumbi, gente. Ele se maquiou, ele se camuflou. Ai, gente, nem... o Bill Murray. Bill Murray, isso. É uma grande piada, na verdade, essa parte do filme, né? O cara se maquiou e sumiu. Zumbi. Porque senão a indústria de maquiagem parte que mostra zumbi. Bem o que o filme quer dizer. Ele sim, que ele é uma grande eterna piada zoeira. mesmo. Tanto que ele deixa a mansão dele aberta, né? Mas é a melhor regra também. É a melhor regra essa do Bill Murray, que é se esconder no apocalipse zumbi. Essa seria a primeira regra. Lógico. Essa seria a primeira regra. Mas ele deixa a mansão... Ou ele faz uma coisa idiota que é deixar a mansão dele aberta. Então, né? Sim. E a segunda coisa, mano... Eu acho que as pessoas sabem, mas não preguem peça como um zumbi no meio de um apocalipse zumbi. Essa é a regra de ouro, assim. Ai, gente, ridículo. Essa devia ser uma regra, assim. Óbvio que ele ia morrer, cara. Óbvio. O cara, sabe, tipo, quantos zumbis ele tinha que ele brinca que ele é o mais frouxa deles, né? Enfim, ridículo já essa brincadeira. Enfim, o filme inteiro é uma piada, mas... gente, isso era pra ser a piada mesmo, já mostra qual é o clima do filme, né? Mas, gente, foi bizarro. Obviamente o cara ia morrer. Pegar pegadinha de zumbi no meio de apocalipse zumbi, não façam isso. Que vira a regra de ouro do jogo, sabe? Deixa claro, eu não sei se a piada funciona. Eu não sei se a piada funciona tanto, porque quando ele entra ali, vestido, vamos pegar uma peça nele, você já sabe que ele vai morrer. Então perde um pouquinho da piada, sabe? Então não foi tão engraçado por causa disso. Engraçado pra mim não foi uma idiotice sensacional, mas... imensa do filme. Eu acho que o problema desse filme é que ele trabalha com muitos clichês, né?
Mas os clichês deles são muito, tipo, fáceis de enxergar. E não tem impacto nenhum. Um clichê pode ser muito bem utilizado, mas eu acho que nesse filme, talvez não foi tão bem utilizado Ele é assim. dado, como né? O clichê é bem dado. Tipo, vamos inserir o clichê daqui a pouco. Você já, Sim, você já tá super preparado e já foi. Exato. Já perde totalmente a graça. Sim. Então, outras coisas que... Algumas incoerências, tá? O protagonista, o Columbus, entre mil aspas, que não é o nome dele, ele é o estereótipo do cara esquisito, né? É o cara pra ser o cara estranho na história. Gente, não que a gente acha esquisito, tá? A gente tá falando sobre o filme, não. E o que o filme quer passar e o que o filme traz. Nada a ver com a nossa opinião pessoal nesse caso. Então ele traz esse personagem que é pra ser um personagem esquisito, estranho, tudo e tal. E a menina que sobrevive, a mulher que sobrevive, que vai ser o par romântico dele, ela também não é aquela pessoa introvertida e excluída da sociedade, entendeu? Desculpa, gente que não depila, que não tá nem aí, sabe? Não, ela é a mulher maravilhosa, linda. Mulherão, é a Emma Stone. Imagina um filme inverso, onde a mulher fosse esse personagem trazido como nerd e o cara fosse esse golpista, sabe? Enfim, eu já não vejo acontecendo, sabe? Já não vejo as pessoas vendendo isso. Tem um filme interessante que meio que faz essa inversão de papel, mas não é muito bem pós-apocalíptico, mas vou indicar aqui pra vocês, que é o Little Monsters, que é... Little Monster, aliás, que é estrelado pela Não é da Lady Lupita... Gaga, não, né? Não é. Tô brincando. Não é. Mas é estrelado pela Lupita Nyong'o e tem muitas músicas da Taylor Swift, tá? Lá, nesse filme. Tinha que ter alguma das divas. Com certeza, né? Me assistir. O nosso Mas é muito rei das- eu vou interessante assistir. nesse filme. Valeu. É muito interessante esse filme, porque ela é uma professora e ela que meio que vai defender esse cara dessa invasão zumbi. E além disso, proteger todas as criancinhas também que ela tá cuidando. Enfim, é muito legal. Interessante. Se bem que sempre tem esse... Eu não sei o que acontece, sempre tem que ter um galã, gente. Ou é a menina que não é nada com o cara que é considerado galã, ou é ao contrário, sabe? Tipo, Sim. meu Deus. Mas eu acho que isso é mais... Porque esse filme, eu acho que eu já ouvi falar, ele é bem mais recente, né? Sim, bem mais. É o Little Monsters. Sim. E o Zumbilândia, ele é bem ainda da época em que estavam saindo esses tipos de filme do nerd, do perdedor e tal, 2009, que é meio sem graça. Eu lembro da sensação de moral coletiva de 2009, sabe? Que ainda, tipo... Pelo menos, eu não sei se era a bolha que eu tava, mas o machismo, ele tava bem mais enraizado. Ele não era criticado que nem é hoje. Sabe? Faz Não sei. muito pouco tempo que tudo isso tem mudado, que está sendo criticado. Veio com a internet, com as redes sociais criticando as coisas. De repente começaram a surgir obras que vão contra os clichês. Mas o clichê em si, desde os anos 70, é o nerd sendo recompensado com a moça bonita no final, entendeu? E eu acho que isso tem demais. Ele não faz muito tempo que esse nerd, pelo menos nos filmes, ele não é o excluído. Ele recebe a recompensa dele, é a moça no final. Porque eu acho que é porque os roteiristas são assim. Eles são esses caras que nunca tiveram, tipo, problemas, talvez sociais, problemas de raça. É muito difícil ter roteiristas, né? Hoje em dia, sim. Mas era mais difícil ter roteiristas negros, ter mulheres e tal. Então, quais eram os problemas hoje em dia deles? tá melhor. Ainda eles não eram... tá só melhor, tá, Hoje gente? em dia Só pra tá deixar melhor. claro. Só tá só melhor. Ainda falta muito, só pra deixar claro. Mas eles eram nerds na escola e eles, né, provavelmente gostavam da moça, da menina mais bonita ali da escola ou da classe e não se conformavam que ela não ligava pra eles, justamente, né? Então já tinha essa posse aí na mente dele e ele, acho que cresce e, né, já não precisa trabalhar em outra coisa na vida, já vai direto pra indústria do cinema, às vezes, né? Porque quem tava, principalmente nessa época, na indústria do cinema, foi indicado por alguém, já tem uma certa situação da família, já mora por lá, por Los Angeles é um lugar caríssimo de se viver, gente. Então, você geralmente só consegue, apesar de escrever um roteiro, se é uma coisa que você faz sozinho, você só consegue, você sabe por notícias e pessoas que vivem na indústria ali, você só consegue oportunidades vivendo em Los Angeles.
e você tem que ter um agente, são coisas que não é pra qualquer um entrar, é um meio difícil de entrar, Hollywood. Então, você já vê qual é o tipo de pessoa que escreve as histórias que chega pra gente, né? Então, são esses caras que o problema principal deles talvez seja essa introversão, e eu também me considero introvertida e tal, mas a gente, né, brasileiro, tem uns outros problemas aí, mas eles, seria isso, da moça bonita não ligar pra eles, e você vê esses clichês, por exemplo, em filmes dessa época também, como Superbad, em que, de novo, a Emma Stone aparece pra ser a moça legal e bonita, que por alguma razão vê alguma coisa. Ainda o Columbus, ele é um cara mais legal, ele é mais sensível que o menino do Superbad lá, mas nada contra esses atores, tá, gente? Como que é o nome do cara do Facebook? O Jesse Eisenberg. O Jesse Eisenberg. É uma belezinha, muito bonitinho ele, o outro menino também. Na vida real, nada de errado com eles. Mas pro mundo de Hollywood, a gente sabe que a exigência para mulheres é muito mais alta. Elas já são lindas e elas têm que ser perfeitas. Tanto que ela tem vários problemas com distúrbios alimentares, essas atrizes, as cantoras lá também. Elas têm que estar com uma baita de uma dose de maquiagem, e quando ficam um pouquinho mais velhas, taca botox, que daí depois elas são ridicularizadas por isso. Então é muito difícil. Quando você tem 40 anos, você tá fazendo um papel de vó ali de alguém, enquanto o cara de 50, 60 tá fazendo galã ainda. Então é uma indústria bem complicada. Então é disso que eu tô falando. Dentro do mundo de Hollywood, o personagem dele, e ele é um rapaz normal, e ela tem que ser muito legal. Ela é a cool girl. Tem uma hora que ele fala que ela não é igual essas stuck-up bitches, que a gente, tipo, não é igual às outras, sabe? Que é isso que ele procura, ela é super da hora, assim, ela bebe com ele, ela não sei o que, então, enfim. Esse é o clichê da moça que eles... Tá mudando, realmente, hoje em dia, e que mude mais ainda. A desigualdade dos tipos de pessoas que podem escrever filmes e fazer filmes ainda é muito grande, mas parece que as coisas têm mudado, os clichês estão sendo subvertidos agora. A pressão social tá meio que começando a ficar grande em cima disso, né? O que você falou, a internet deu muita voz para as pessoas que antes não tinha onde falar, não tinha esse meio de onde expressar, né? Então, eu acho que tem uma pressão social aí que tá forçando, na verdade, essa mudança dessas empresas. Sim. O próprio fato de colocar personagens protagonistas femininas nesses filmes adolescentes, né? Já muda bastante. Então a gente tem, tipo, o Lady Bird, que já é uma menina no papel de protagonista, o Booksmart, que são duas meninas no papel de protagonista, ou então a série recente da Netflix, Eu Nunca, que já mostra outra protagonista adolescente. Enfim, essas séries já mudam muito. Às vezes elas são escritas por homens, mas são homens um pouco mais sensíveis com essas personagens, e, tipo, já muda demais essa narrativa que a gente tinha nos anos 2000 com esses filmes adolescentes, que era geralmente o atleta que queria, numa espécie de jogo entre os amigos, queria pegar a menina que era loser da escola. Então, em 2009, por exemplo, a gente tem essa inversão, que é o nerd que sonha em ficar com essa garota popular. E agora, nesse final da década de 2010, a gente está tendo finalmente as protagonistas femininas nesses filmes adolescentes, e a mudança está sendo muito, muito mais interessante. É muito recente, mas tem esperança. Sim. Então, enfim, um dos motivos de eu gostar muito da Netflix é pra elas trazerem, tipo, porque até então o que a gente escutava era muita voz dos Estados Unidos, né? Dessa produção hollywoodiana. E agora tem essa abertura pra outras culturas, cara. Esse que você falou do Eu Nunca, da Netflix, sabe? Uma coisa... É indiano, né? Eu não sei se estou confundindo o nome da série. Americano. É americano, só que fala mais da cultura indiana, né? Sim. Então, tipo, criou-se essa pressão. Então, acho que não que... Os outros países estão tendo mais visibilidade, sim, ali na Netflix, né? E, enfim. Mas, ainda assim, os Estados Unidos... Ele entendeu a pressão pra se abrir espaço pra outras culturas, sabe? Então, enfim, não é que eles são os mocinhos. Tem uma pressão social em cima deles. E eles estão vendo que as regras do jogo estão mudando. E daí eles estão tentando jogar pra não perder
o jogo, né? Sim. Então, Outras enfim. produções recentes deles, a Sangue e Água, que é uma produção sul-africana, se eu não me engano, e a própria Ctrl Z, que é uma produção mexicana, que traz essas protagonistas femininas também, a gente já sente essa mudança de novo. A Netflix tem filmes coreanos, filmes... séries coreanas, espanholas. E Sim. Tudo que é coreano tem explodiu trazido muito, essa né? diversidade maior, né? Tem sobre uma outra coisa que eu ia falar. Esse filme tem uma coisa interessante, que ele apresenta umas referências a um outro tipo de filmes, um outro gênero, que é o antigo faroeste. E eu acho que eles fazem piadinhas com várias coisas da cultura americana. Isso é uma coisa legal. Eles fazem... Tem uma hora ali que acho que o zumbi pisa na bandeira dos Estados Unidos, mesmo falando em americanos, né? Sim. E daí fala assim, era os Estados Unidos, agora é Zumbilândia e tal. Então tem um pouco... Eles tiram um pouco sarro de si mesmos, né? E uma coisa... Um gênero muito forte que definiu o cinema americano é o faroeste. Principalmente nos anos 30 e 40, né? Tem um vídeo do canal Alice Crack que fala sobre a referência do faroeste nesse filme. Então, por exemplo, um grupo de estranhos numa viagem que tem que lidar com os próprios problemas, enquanto eles lidam com um outro problema externo, né? Que nos filmes de 30 e 40 eram os índios, né? Porque eles tinham que justificar terem dizimado a população nativa e ainda ficarem como os heróis. Mas aqui, no caso, eles são zumbis. As referências estão em todos os lugares no filme. Tem aquele duelo mexicana entre o Columbus, protagonista, e o Tallahassee, que fica colocando aqueles closes cada vez mais perto dos olhos e a musiquinha do faroeste, enquanto um aponta a arma pro outro. Os nomes dos protagonistas dizem muita coisa. Por exemplo, o nome ou apelido que eles usam é o Columbus, que seria o líder, protagonista ali, e Tallahassee, Wichita e Little Rock são nomes indígenas, né? São palavras indígenas lá. Eles destroem essa lojinha de souvenirs indígena ali. Então, eu acho que eles não chegam a algum lugar, não chega a ser uma crítica a nada ali, mas é só referências americanas. Ou talvez a crítica seja essa, a destruição de referências americanas, sabe? Como o faroeste... Não é uma crítica ao genocídio indígena, que poderia ser feito, mas como é uma comédia, ele é só uma crítica e uma destruição... É só uma crítica e uma destruição dessas referências da cultura americana. Sim, o Columbus dá até essa ideia do Cristóvão Colombo de redescobrir esse lugar, né? Então, repovoar. Sim. Mas, igual você falou, eu acho que também não chega a lugar nenhum essa crítica, é só meio que jogado assim. É por expressão, né? É arte pela arte, esse filme, não é arte pela crítica. É fazer e jogar opinião ali e brincar com aquilo, independente do que significa, né? Sim, é até bastante para um filme de 1h30, né? Ter essa capacidade de colocar pelo menos alguma coisa ali para talvez discutir, mas realmente não vai para nenhum lugar. E aí, gente, filme é bem vocês acham que é possível? Acham que é possível acontecer? E aí? E aí, Rafa? Então eu vou começar. Eu sou a última porque vai ser um pouquinho longa a minha... Eu acho que nesse filme a gente tem esse vírus de novo, né? Essa mesma história que a gente teve no primeiro episódio do nosso podcast com o filme O Extermínio. Se vocês não viram, vão ouvir também. E como eu falei lá... Bom. É muito bom, gente. Mas mesmo assim, igual eu falei lá, eu acho que é super possível vírus, problemas de alimentação, vírus, problemas de doenças mesmo se desenvolvendo ainda mais. Super possível de acontecer. Eu acho que a parte chata é que, infelizmente, talvez seja possível esses personagens existirem também. Então tem essas mesmas pessoas que estão só querendo fazer essa fantasia nesse lugar que tá totalmente podre, né? Abandonado por zumbis, enfim, as pessoas morreram. É meio triste pensar desse jeito, mas eu acho que é possível, sim, acontecer, infelizmente. Eu tenho uma visão um pouco mais... Vou pra variar um pouquinho aqui, vou colocar uma visão mais otimista do que poderia ser
um futuro apocalipse zumbi. Eu acho que essas pessoas que fantasiam sobre esse tipo de apocalipse e tal, essa aventura, elas vão perceber logo que não é bem assim. Tudo vai ser complicado. O apocalipse também vai ser complicado. Não adianta, nada vai ser simplificado. Mas tem uma questão que já aconteceu várias vezes, a gente esquece que já aconteceram várias vezes catástrofes durante a humanidade e na história da humanidade e em vários lugares diferentes, inclusive recentemente, como furacões e tsunamis e coisas assim, em que em vez das pessoas aproveitarem para uma matar as outras ou tirar proveito da situação, a tendência, e uma coisa muito bonita que aconteceu, é as pessoas tentar ajudar umas às outras, e a gente tem uma tendência muito forte a se agrupar e a tentar reconstruir as coisas, sabe? Então, mesmo durante agora a pandemia, infelizmente, por causa do sistema que a gente vive, os realmente muito ricos não estão nem aí. Já mostra que esse é o tipo de mudança que a gente tem que fazer, mas as pessoas mais pobres e as pessoas que estão mais próximas e que estão vendo o sofrimento uns dos outros estão se ajudando, sabe? Então tá tendo campanhas para ajudar comunidades que não têm, às vezes nunca tiveram saneamento básico, não tem como utilizar máscaras, ou que às vezes as pessoas estão passando necessidade de comida mesmo. Tem pessoas nas ruas entregando marmitas para caminhoneiros. Tem várias campanhas acontecendo. Lá nos Estados Unidos, foi justamente essa crise que eu acho que fez as pessoas refletirem mais sobre a situação racial nos Estados Unidos. Aconteceu de filmarem a morte de um homem negro e foi muito forte, mas já foi filmado antes, sabe? É uma coisa que já aconteceu antes. E nada dessa força, desses protestos tinham acontecido antes. Então, outras pessoas agora estão realmente se juntando e mudanças estão acontecendo lá sobre reformas na polícia de lá. Uma coisa muito interessante, se você for perceber, em todo o país, em todos os Estados Unidos, está acontecendo essas reformas. E esses protestos se espalharam pelo mundo todo. Então, o que eu acho? Que as pessoas que acham que vão sobreviver porque elas são badass, porque elas sabem lidar com arma, e elas se imaginam como um personagem de filmes, essas que vão se dar mal, tá? Elas vão dar trabalho, elas vão machucar outras pessoas, elas vão bagunçar tudo, entendeu? Elas vão conseguir isso, mas elas vão morrer, sabe? Eu acho que calma, não é que elas vão morrer, mas numa situação dessas, elas iriam morrer. Zumbi. Porque elas têm uma falha, uma falha muito grande, que é achar que elas podem sobreviver sozinhas. Elas são geralmente pessoas impulsivas que não conseguem enxergar muitos passos à frente, que é uma coisa essencial para esse tipo de situação. E elas superestimam a própria capacidade, sabe? Acham que podem sobreviver dessa maneira. Eu acho que os sobreviventes vão estar entre aqueles... infelizmente, é uma situação que muitas outras pessoas também vão morrer, mas entre o grupo sobrevivente vai estar aquelas pessoas que entenderam a importância de trabalhar em conjunto. Tá? Fora que, para passar outra coisa otimista, todo mundo sabe que o Bill Murray, ele é imortal, porque ele tem a capacidade de voltar no tempo e começar aquele dia de novo e de novo. Então, eu acho que outra coisa otimista aí, Bill Murray não vai morrer, tá bom, gente? Essa é a minha visão. Inclusive, Ellen, você falando, a gente percebe que esse filme é totalmente a visão dessas pessoas, né? Que a gente tava comentando agora. E, uma coisa que me incomodou muito no filme foi exatamente, a idiocracia do filme. De gente, não pensar como os zumbis agem, como eles, sabe, o que atrai os zumbis. Então, não é um filme, não é um racional. Sabe? Então, obviamente que num apocalipse você vai sentir... Você vai estar em questão de sobrevivência, mas você vai estar extasiado. Tudo bem, é um filme de... Enfim,
Ele não é esse estilo de filme, mas um apocalipse você Ele fica, é comédia, tipo... tá? Ele é comédia. Mas não falando do filme, então falando numa hipótese de um apocalipse desse nível, assim. Cara, muita coisa se perde, sabe? Muitas pessoas se perdem. Você não vai estar ali querendo ser o badass da situação e... Sabe? Pior que tem gente assim. Sim, tem gente assim. Mas é isso, cara. Não é tão simples assim. A Karen falou, as coisas são mais complicadas. É de fato uma fantasia achar que as coisas vão ser leves desse jeito. Uma fantasia ultra... Sabe? Enfim. E assim, gente, isso eu acho que aconteceria. Vamos, enfim, agora pra brincar um pouquinho mais, falando de fato de apocalipse zumbi. Embora eu não entendi algumas coisas, algumas características dos zumbis nesse filme, né? Tipo, eu não sei, gente, se zumbi não comer, eles morrem. Sabe? Tipo. Pois é, isso é eterno, essa Como que eles pergunta, decidem quem eles mordem e quem eles comem, sabe? Tipo, pra transformar. Porque muita gente é transformada, né? Tipo, tudo bem, pode ter sido gente que conseguiu fugir ali e só se transformou. Ok, que eles, né, eles não são... Enfim. Aí, a gente... Acho que... Vendo essa ideia de apocalipse zumbi acontecer. Não dessa forma, mas, por exemplo, a gente tem protozoários, né? Que já foram feitos testes em ratinhos. Gente, chorem. E eles têm um sistema cerebral muito parecido, né? Tipo, com o nosso. O protozoário teria uma reação muito parecida com a gente. E eles fazem esses ratinhos perderem o controle. Então, entrarem nesse estado mais vegetativo, sabe? Também tem uma outra droga que já fez coisas bizarras. Que as pessoas tomaram essa droga e, sobre o uso dessa substância, um homem comeu um cachorro. E um outro mordeu o rosto do vizinho. Então, tipo, bizarro, entendeu? Tipo, E essa droga pode ser permanente. Tipo, você usa uma vez e esses sintomas podem ser permanentes, entendeu? Então, tipo, existe essa droga. Outra possibilidade, tem a doença do cervo. Que, na verdade, ele deforma, né? Ele deforma um pouco o que você... Enfim, eu não lembro direito todos os sintomas, mas deixa o cervo parecido com um zumbi. Né? E, gente, foi criado em laboratório. Aconteceu em laboratório. E agora, tipo, já atingiu... Nos Estados Unidos, 24 estados tem, sabe? Então, tipo, tá tentando... Né? Mas, assim, faz tempo, tá? Calma, não é uma coisa que tá vindo. Mas tem essa preocupação de... Porque, por exemplo, no Canadá tem caça. E muitos outros países, mas, tipo, por exemplo, Canadá, que tem caça. E as pessoas matam cervo e comem, sabe? Então, tipo, comendo essa carne, o que acontece com o ser humano? Sabe? Que aí tem o exemplo da doença da vaca louca, que é a mesma coisa. Pessoas que comeram aquela carne. Algumas pessoas carregam a doença em alguns... Não no Brasil, se não me engano, mas em alguns outros países carregam a doença e não demonstram nada, nenhum sintoma. Enfim, tem possibilidades aí, mas, gente, em nenhum nível é um nível de comer cérebro, de... Sabe? O nosso dente não consegue, e nenhum nível é esse fim catastrófico. Ou parece, fica com aparência, ou fica violento. Ou a pessoa fica violenta, e assim, pra isso se espalhar não vai ser desse jeito, sabe? Tipo, uma coisa no ar, meu Deus, ou uma coisa na mordida ali, e, sabe? Se fosse acontecer, levaria muito mais tempo, sabe? E eu só tô falando disso pra mostrar que, tipo, tem as possibilidades, por mais menores que sejam, e por ter a possibilidade, o Pentágono, um grande órgão de defesa dos Estados Unidos, tem, gente, um plano contra o apocalipse zumbi de 6 fases. Ai, desculpa, a gente tem como dar risada. Descobriremos aí, Pentágono. E eu vou compartilhar as fases aqui. A primeira, tentar descobrir a cura e preparar esse ambiente para lidar com isso, ver quantos lugares tem, enfim, onde já foi esse controle, né? Muito parecido com as coisas da epidemia, né? Quer dizer, nos países que estão lidando com isso, não vamos sair do Brasil. Segunda fase, o impedimento de isso virar uma coisa pior, ou seja, de conseguir gerar a cura, mas, tipo, alguém ter criado isso em laboratório e tá inserido na sociedade. Então, tipo, tem que procurar quem, da onde veio, a origem. Terceiro, finalmente iniciativa. Né? Esse passo não acontece isolado, provavelmente aconteceria ao mesmo tempo, né? Pelo menos os 3 primeiros passos. E provavelmente enquanto um tá acontecendo, não quer dizer que o outro parou, que o outro acabou. Iniciativa, quarentena. Quarentena, criar... Decidir, definir as áreas afetadas e gerar abrigos. No Brasil, estamos ferrados. Então, quarto, dominação. Em caso de se espalhar, perder o controle, gente, bombas, inclusive usar bombas nucleares para destruir lugares de muito risco. Né? Quinta, estabilização. Definir os lugares que foram
enfim, que tiveram contaminação, criar abrigo para essas pessoas, colocarem vários cientistas para estudarem os vírus nesses locais, né? E por último, a normalização, depois de ver se a água não está contaminada, depois de ver se está tudo bem, se não tem mais risco, entraria essa fase da normalização, que é de fato juntar todos os sobreviventes de todos os países, independente, e formar uma nova civilização. Esses seriam os passos do Pentágono. Mas, gente, o Pentágono é só um dos órgãos sabe? Tem vários outros de outros países. No caso do Brasil, seria cada um por si, Deus por todos, sobreviva quem puder, quem quiser. Se vira, porque é isso que acontece no Brasil, sempre se vira, você que lute. Não tem essa, o governo não, querido, não. Não, só não. Mas, enfim, tem outros órgãos que têm outros planos, mas sim, existem planos, gente, para um suposto apocalipse zumbi, porque o ser humano é louco e tem cientista louco, enfim. Então, né, temos que estar preparados para tudo. Se eu acredito... Tá certo. Essa última regra, ela leva ao Expresso da Manhã, será? Meu Deus, socorro, né? Se a água não tiver contaminada... Olha aí tudo... a ligação aí, é o universo eu acho que se a comida não tiver contaminada... Um dia depois do fim do mundo, hein? Quem não viu o episódio, ó, já checa lá. Sobre o Expresso da Manhã. E da Fantástica Fábrica de Chocolate, pra quem não ouviu o episódio anterior, vai olhar lá. Estamos dizendo aqui agora, Fantástica Fábrica de Chocolate e o Expresso do Amanhã e o Zumbilândia se passam todos no mesmo universo. Pronto. Temos dito. Um tá estudando o outro, né? Enfim, se seria possível ou não, eu acho que nunca nesse nível, sabe? A gente tem vários outros vírus, tem várias outras coisas. Mas se for ver, é possível, sim. A probabilidade pequeniníssima, sabe? Tipo, sabe? Então, tipo, a gente tem que falar se é possível. Tá, talvez seja, porque tem louco pra tudo, gente. Tem gente, sabe? E louco inteligente, que isso é o pior tipo, sabe? Mas não desse jeito, não fantasioso dessa forma, não rápido desse jeito, não caos desse jeito. E com o que a Ellie falou, tipo, a gente tem muitas pessoas, tipo, boas, sim, que tem mais consciência, que tem mais noção, e a gente tem esse negócio de precisar do outro para sobreviver. Né? Que tem pessoas que se acham imortais. Deve ser um problema genético, não é possível, gente. Enfim. Mortal só o Bill Murray, gente. São arianos, né? Eles são só arianos. Mas eu acho que também acredito que a gente se ajudaria assim, e não seria desse jeito. Não seria lindo, óbvio, mas enfim, né? É isso, eu acho que tem probabilidade de acontecer assim, mas não é alta dessa forma. Mas, gente, tá aí então, a Fran é a realista do nosso grupo. A gente fala de apocalipse zumbi, ela já traz um plano efetivo do Pentágono pra gente sobreviver, entendeu? Então isso você só vê o quê? Aqui no nosso podcast. Gente, por hoje é só. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Nos sigam nas redes sociais, @depoisdia no Facebook, @depoisdia no Instagram e no Twitter. E Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Muito obrigado, Bunker 002, câmbio desligo. Gente, veja nossas referências que a gente falou aqui no episódio. Bunker 003, câmbio desligo. Bunker 012 agradece todo mundo que chegou até aqui, câmbio desliga.